Graça e paz, boa noite. Como é bom estar aqui, né, gente? Que alegria. Tem tantos meses que eu estou na frente desse iPhone aqui. E é tão diferente quando tem pessoas. Deus seja louvado. Foram muitos dias longe, mas Deus está nos permitindo estar perto de novo. Ainda que com restrições, mas perto de novo. Amém? Vamos nos levantar para a gente louvar, exaltar o Senhor?
tristezas me cercarem, os teus braços me consolam, meu escudo e fortaleza, não se abala, nunca se abala. Rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus. Se a noite parece sem fim, tu és a luz que me guia, meu amigo inseparável. Em ti confio, em ti confio. Se tristezas me cercarem, os teus braços me consolam, meu escudo e fortaleza, não se abala, nunca se abala. Rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus, para ser adorado. Rocha eterna, o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus. Nada vai separar, nem morte, nem dor, nem sofrimento algum vai me separar do teu amor, do teu amor. Nada vai, nem morte, nem dor, nem sofrimento algum vão me separar do teu amor. Rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus. Tu és a rocha para sempre adorado. Rocha eterna, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna o Senhor Jesus. Como é maravilhoso podermos, finalmente, depois de amargarmos 5 longos meses, não é?
5 longos meses em que essas portas estiveram fechadas, 5 longos meses de saudade. E aí eu me lembrei continuamente do cativeiro babilônico, quando os judeus estiveram fora da sua terra, e quando convidados a cantar em terra estranha, eles lamentaram e disseram: como poderíamos cantar ao Senhor em terra estranha, longe da nossa Jerusalém? Então, queridos, obviamente que a igreja em nenhum momento deixou de ser igreja, nós continuamos igreja e não dependemos desse lugar físico, esse espaço para sermos igreja, porque, como eu sempre disse e continuarei dizendo sempre, esse lugar aqui não é casa de Deus. E isso, ao longo desses 5 meses, ficou evidente isso. Ficou evidente ao longo desses 5 meses que esse espaço não é a casa de Deus. A casa de Deus é o povo de Deus, e nós não deixamos de ser a casa de Deus e o povo de Deus ao longo desses 5 meses que aqui estivemos impedidos de nos reunir. É maravilhoso estarmos juntos aqui, mas a igreja não deixou de ser igreja ao longo desses 5 meses. Eu acredito que uma das lições que o Senhor quis nos ensinar ao longo desses 5 meses foi uma delas é essa, de que casa de Deus é o povo de Deus, sou eu e você. Gente é que é morada do Espírito, não prédios. Essa ideia já foi ensinada pelo Senhor ao seu povo ainda no Antigo Testamento, quando Davi quis construir o templo. Mas que casa você pode construir para mim, Davi? O Senhor disse para ele: acaso eu estarei limitado a um lugar? Então, esse tempo em que estivemos impedidos de aqui nos reunir, só ficou evidente isso. Mas que bom que a gente pode voltar. Para mim, fez falta demais, irmãos. Fez falta demais. Apesar de ter plena consciência de tudo isso que eu estou falando para vocês, ter plena convicção diante de tudo isso que eu falei para vocês, mas mesmo assim me fez muita falta estar aqui, nesse lugar, junto com os meus irmãos, para que aqui nós celebremos ao Senhor o rochedo da nossa salvação. Pai Celestial, como é bom estarmos na Tua presença. Senhor, é maravilhoso cultuarmos ao Senhor. Meu Deus, é maravilhoso estarmos reunidos mais uma vez, para aqui, dentro desse lugar separado, para o louvor do Teu nome. Dentro desse lugar nós nos reunimos, e aí na nossa reunião esse lugar se constitui como casa do Senhor, porque o Teu povo está aqui reunido. Meu Deus, o Senhor mesmo nos trouxe, e agradecemos, ó Pai, porque, meu Deus, depois de 5 meses, depois de 5 longos meses, sem podermos entrar aqui nesse lugar para cultuarmos juntos, meu Deus, finalmente nós pudemos voltar, assim como depois de 70 anos de cativeiro, Israel pôde voltar para a sua terra natal e celebrar o Teu nome. Ah, meu Deus, depois de 5 meses, como se estivéssemos num cativeiro, sem poder entrar aqui nesse lugar, sem poder nos reunir aqui nesse lugar. Ah, Pai, agora de novo, Tua igreja se reúne e celebra ao Senhor, na presença do Senhor. E nesse momento de entrega de dízimos e ofertas, ó Pai, eu peço que o Senhor receba cada contribuição, cada dízimo, cada oferta entregue, meu Deus, como um ato de adoração na presença do Senhor. E eu peço que a sementeira dos Teus filhos seja cada vez mais abundante, para que os frutos que o Senhor dá também sejam superabundantes, porque a Tua graça é maravilhosa, é infinita, é tremenda, e nós Te adoramos nessa noite. Entregamos nossos dízimos e ofertas diante do Teu altar, na presença do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. 12, de 1 a 17. Atos 12, de 1 a 17. Todos acharam, meus queridos? Nós vamos para a leitura bíblica. O texto já está aparecendo aí, ó, coisa boa. O texto está aí à disposição. Atos 12, de 1 a 17. Diz assim o texto bíblico: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja
com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, cada plantão tinha 16 soldados. Por que eu estou falando plantão, só fazendo um parêntese? Porque eles faziam um revezamento de 3 em 3 horas. Então, a cada 3 horas, era um grupo de 4 soldados que se revezavam. Então, o texto prossegue. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere e entregou-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E, saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Irmãos, eu quero pensar rapidamente aqui com você sobre portas. A gente vai perceber na palavra de Deus várias ocasiões, várias situações que vão falar de portas, em contextos os mais diversos. Mas você vai ver muito porta aparecendo na Bíblia. Por exemplo, o muro que circunda a cidade de Jerusalém, ele tem várias portas, vários portões. E cada um desses portões, cada uma dessas portas tem um significado e inclusive uma aplicação na própria pessoa do Senhor Jesus. As portas dos muros de Jerusalém. Você também vai perceber o apóstolo Paulo falando de portas, quando ele pede à igreja que esteja orando, pedindo a Deus que lhe abrisse portas como oportunidades para a pregação do Evangelho. O próprio Senhor Jesus vai dizer que Ele é a porta. E é interessante que Jacó foi
foi, digamos, o primeiro instrumento para mostrar essa verdade, de que o Senhor é a porta de entrada do céu, porque num determinado lugar ele, em sono, com a cabeça numa pedra, fazendo-a de travesseiro, ele sonha e vê uma escada que ligava a terra ao céu e uma porta no céu, e anjos desciam e subiam por essa escada, e ele acorda tendo a certeza que ele teve uma visão do céu e de que o Senhor estava com ele. E aquela porta que ele vê na visão é Jesus. Jesus é a porta. Jesus é a porta de entrada para o céu. Ele disse que ele era a porta. Então você vai perceber, queridos, que porta está na Bíblia, em diversos contextos, diversas situações diferentes. Você vai ver, e isso é interessante, no livro de Atos mesmo, na conversão de Lídia, a vendedora de tecidos de púrpura. O texto bíblico diz algo interessante, diz assim: o Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo, ou seja, Paulo prega o evangelho, Lídia se converte, mas o texto diz que o Senhor abriu o seu coração, e aí você percebe que o coração é uma porta de entrada para receber o evangelho do Senhor e a graça da salvação, porque o texto, como eu disse, mencionou que o Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. O Senhor abriu a porta do coração dela. Portas. E é pensando em portas que eu quero meditar com vocês sobre as portas para uma igreja saudável. Queridos, algumas portas precisam ser acessadas, algumas portas precisam ser abertas, algumas portas serão abertas por nós, outras portas não dependem de nós as abrirmos. Nós dependemos que o Senhor abra portas para que nós experimentemos uma vida saudável como igreja de Deus. E em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com você que uma igreja saudável se submete à porta da vontade divina. Precisamos acessar essa porta, entendendo que a vontade divina é como uma porta que é aberta. E nós precisamos, queridos, nos submeter a isso, a essa vontade de Deus, para sermos uma igreja saudável. Os versículos de 1 a 4 vão mostrar para nós uma realidade interessante. Os versículos de 1 a 4 vão mostrar dois apóstolos do Senhor Jesus: Tiago e Pedro. Em vários momentos dos evangelhos, você vai ver que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus em momentos que os outros nem estavam com o Senhor, apenas eles. Vou citar um para vocês: a ressurreição da filha de Jairo, o chefe da sinagoga. A menina morre, uma multidão está do lado de fora da casa, e aí o que acontece? Jesus vai entrar dentro da casa com os pais da menina, e ele chama Pedro, Tiago e João. A multidão está lá fora e os outros discípulos lá fora também. Só para refrescar sua memória, mais uma situação: a transfiguração de Jesus. Jesus é transfigurado, aparece do seu lado Moisés e Elias. Quem que estava na hora? Pedro, Tiago e João. Então, vários momentos você vai perceber que Pedro, Tiago e João eram apóstolos que estavam com Jesus em momentos importantíssimos. E dentre esses três, Pedro, Tiago e João, dois estão aqui, nos versículos de 1 a 4. Queridos, Tiago e Pedro eram igualmente apóstolos. Tiago e Pedro eram homens de Deus. Tiago e Pedro receberam o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Tiago e Pedro foram líderes basilares do início da igreja. Mas sabe o que é interessante notar? Tiago morre ao fio da espada. Tiago morre ao fio da espada, morto nas mãos de Herodes. E Pedro sai andando pela porta da frente, por um livramento de Deus. Aí a gente vai ver a impressionante exegese hermenêutica dos irmãos, ou de alguns irmãos,
que vão dizer o seguinte: não, peraí, Pedro era um homem de mais fé, né? Pedro era um homem provavelmente de mais oração, Pedro era Pedro, Pedrão era Pedrão. Não, Tiago não teve tanta fé não, porque se Tiago fosse um homem de fé, tinha livrado também. Conversa da carochinha, irmãos. Sabe o que argumentos como esses mostram? Falta de sujeição e entendimento à porta da vontade divina, que é perfeita, que é inequívoca, que é soberana, que é maravilhosa, que não erra, e que cada um vai experimentar a vontade de Deus de uma maneira diferente. Na experiência desses homens, Pedro experimentou o livramento, Tiago experimentou o martírio. Isso não significa que um tinha mais fé do que o outro, que um era mais crente do que o outro, que um era melhor do que o outro. Não existe isso, querido. Sim, nós sabemos que há pessoas, sim, que oram mais do que outras, isso é lógico. Tem gente que ora mais, tem gente que se consagra mais, é verdade. Tem gente que busca mais a Deus, tem gente que sua mais a camisa na busca do Senhor, no relacionamento com Ele, sim. Tem gente que é relapso, tem, isso é uma verdade. Mas, querido, não é isso que é o fator preponderante. Não é isso que é o fator preponderante na experiência aqui desses homens e na nossa experiência, na nossa vida. Não é pelo tanto que nós oramos, não é pelo tanto que nós nos consagramos. Sim, há bênçãos espirituais que eu vou experimentar quanto mais eu buscar. Sim, entenda o que eu estou falando. Sim, há momentos da vida que nós vamos receber mais à medida que buscarmos mais. Sim, queridos, mas não significa que Tiago fosse um homem de menos oração ou fosse um homem menos crente porque ele morreu ao fio da espada. A verdade, querido, é que o Senhor é livre, soberano para fazer a sua vontade acontecer, e a vontade dele aconteceu na vida desses homens, porque, queridos, a palavra de Deus vai ensinar para mim e para você: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Deus é glorificado na vida do crente, mas Ele também é glorificado na morte dele. E você não pense que Deus foi menos glorificado na vida de Tiago porque uma espada o traspassou e o tirou a vida. Não, o Senhor foi tão glorificado na morte de Tiago como foi glorificado na travessia de Pedro por aquele portão gigantesco de ferro pesado, que abriu automaticamente. Irmãos, eu acho que ali aconteceu a manifestação do primeiro portão automático da história. Portão automaticamente abriu, mas nós vamos chegar lá. Então, queridos, eu quero dizer para você: uma igreja saudável se submete à perfeita e soberana vontade de Deus. Eu me lembro no começo dessa pandemia que eu escutei um comentário de um crente, quando morreu aquela cantora, uma cantora evangélica que morreu, acho que da Assembleia de Deus, uma irmã de uma voz que parecia um trovão, não é? Uma irmã assim mais cheinha, né? Mais gordinha, eu não lembro o nome dela, mas uma Fabiana Anastácio, uma voz, meu Deus. Quando aquela irmã morreu, teve crente que falou assim: mas eu pensei que esse coronavírus não fosse matar crente, não. Ué, não vai matar crente, não? Mas como assim? Queridos, um comentário desse só mostra a falta de entendimento, falta de discernimento. Falta de discernimento por falta de entendimento e talvez até conhecimento da palavra de Deus. Onde está isso, queridos? De capa a capa da Bíblia você vai ver homens e mulheres de Deus sendo mortos, gente sendo crucificada, gente sendo torturada, e até hoje isso acontece. Como assim? O mal não vai acontecer para o crente? Que discurso triunfalista é esse? Não dou conta disso. O crente vai morrer, queridos, e tragédias vão acontecer na vida de muitos.
Se você lê a carta de João aos crentes de Esmirna, se não me engano, Esmirna, queridos, aquele povo sofreu demais. Os crentes daquela cidade eram pobres, uma cidade rica, sabe por quê? Porque o crente era impedido de prosperar financeiramente, era tudo pobre, passava necessidade de fome, numa cidade rica. Numa ocasião, mataram 1.200 crentes de uma vez, jogando eles do alto de um monte. 1.200 crentes mortos de uma única vez. Da onde você tirou isso? É a Bíblia que ensina. Da onde você tirou que crente não sofre? Da onde você tirou que crente não vai morrer? Tiago morreu aqui, ao fio da espada. E eu vou dizer para você, Deus é glorificado também na morte de um crente. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor, mas se morremos, morremos para Ele também. Então Deus continua sendo glorificado também na morte. Uma igreja saudável entende isso e se submete à vontade de Deus. Querido, ainda que você não goste, você que está me assistindo, ainda que você não goste da vontade de Deus, daquilo que Ele está fazendo, a vontade dEle é inequívoca, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é soberana. E oxalá que o Senhor faça a sua vontade na nossa vida, que é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja agradável para mim, mas para Ele, se for agradável para Ele, isso é que interessa. Mas vamos andar, queridos, porque senão essa mensagem fica muito longa. Uma igreja saudável adentra pela porta da oração. Veja comigo o versículo 5, ele diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Diga comigo a palavra intensamente. Mais uma vez, só vocês. Intensamente. Irmãos, essa palavra no original faz toda a diferença para o nosso entendimento aqui. Porque no original, essa palavra traz uma intensidade semelhante à intensidade de oração do Senhor Jesus lá no Getsêmani. Eita! E você se lembra o quão intensa foi a oração do Senhor Jesus lá no Getsêmani. A oração do Senhor Jesus lá no Getsêmani foi tão intensa, o seu estado de ânimo, de mente, de corpo, seu estado espiritual, sua intensidade espiritual, sua intensidade física, mental, naquele momento, era tão grande, e você sabe, o texto diz que ele sua, ele transpira sangue. A palavra intensamente, no original aqui, assemelha a intensidade da oração da igreja nesse momento, a intensidade da oração de Jesus no Getsêmani. Ou seja, queridos, o povo aqui não estava o povo aqui não estava em algumas reuniões de oração nossas não, viu? Queridos, eles estavam numa intensidade de oração e de angústia, e de clamor, e de choro, e de não sei, eu imagino que esse povo estava em clamor, em grito, e clamando, e numa intensidade imensa. Eles estavam intensos na sua oração, no momento que eles clamavam por Pedro. Eles sabiam que Tiago já era morto. O que logicamente vai pensar? O mesmo Herodes que matou Tiago também vai matar Pedro. E o plano era esse, viu, irmãos? Não pense o contrário, não. O plano era esse. Meu Deus, o que a igreja fez? A igreja clamou. E a igreja não pensou em algum jeitinho não, irmãos. Por exemplo, vamos pensar aqui em alguns jeitinhos que de repente poderia ser dado. Não, vamos chamar um advogado de renome, um cara assim, um cara bruto, um cara top, um cara, quando eu falo bruto é no sentido de ser bom como advogado, entendeu? Um jurista extraordinário que ele vai chegar lá e ele vai defender Pedro e vai dar certo. Não tinha essa possibilidade. Ou algum político influente. Gente, tem que ter algum político influente que está lá dentro do palácio, lá do tal do Herodes, para poder interceder, né? Ter aquela conversa política e tal. Não tinha. O amigo do amigo. Quem sabe tem um amigo do amigo, um amigo poderoso, um amigo que tem acesso. Não, a igreja não tinha isso também.
Não, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um monte de bandeira, vamos fazer uma manifestação, um protesto, vamos para a rua pedindo, exigindo a libertação de Pedro. Menos ainda. Eles não estão numa democracia. Queridos, o único recurso que essa igreja tem é a oração. Eu não estou dizendo aqui que a igreja não deva se utilizar de recursos, recurso humano, recurso econômico, recurso político, relacionamentos. Eu não estou dizendo que a igreja não possa se utilizar disso, mas substituir isso à vida de oração, aí é um erro. Quando a gente deixa de orar para poder buscar recursos, meios, seja por pessoas, seja por influência, está errado, irmãos. Aí isso só mostra que é uma igreja doente, quando ela prefere confiar mais nas influências dos amigos, dos poderosos, do que confiar na oração, na presença do Deus Altíssimo. Então, queridos, uma igreja saudável adentra pela porta da oração. Uma igreja saudável se submete à porta da vontade divina, mas também se submete a uma vida de oração. E sabe, talvez, quem sabe, eu acho que não, mas quem sabe, esses irmãos dessa igreja que estavam aqui reunidos na casa da mãe de Marcos, né? Qual é o primeiro nome dele mesmo? João Marcos. A igreja está lá reunida. Será que eles falaram aquela frase que a gente gosta de dizer? Que a gente gosta de dizer assim: agora é só Deus mesmo. Agora é só Deus. Como a gente gosta dessa frase, não é? Agora é só Deus. E a gente coloca essa frase muitas vezes como se fosse pouco, né? Não, agora é só Deus. Como se isso fosse pouco. Porque o muito parece, Fabione, que era a influência do político conhecido, aí fica todo mundo, né, empolgado. Não, nós temos um político lá dentro da Câmara que já está intercedendo pela nossa causa aqui, esse negócio vai dar certo. Aí o negócio dá errado, aí a gente fala, agora é só Deus, né? Agora é só Deus. Como se isso fosse pouco. Não, a igreja está com um projeto de comprar um terreno que está aqui do outro lado, mas está dependendo de uma autorização do governo. Mas nós temos alguém da igreja que está lá dentro do governo, que está intercedendo por nós. Aí fica empolgado. Esse negócio vai dar certo. A hora que dá errado, agora é só Deus, né? Como se isso fosse pouco. Como eu disse, eu não sou contra essas influências, desde que seja honesto, seja transparente, seja dentro da lei, sem falcatrua, porque isso já basta o mundo fazer essas coisas. Se for honesto, estiver dentro da lei, bonitinho, certinho, ok, que bom que tem uma influência lá dentro do lugar, lá dentro do outro, tal, que bom que tenha influência, mas a igreja não pode substituir a oração por essas influências. Primeiro lugar é Deus, não, nós só temos Deus. Que bom que o Senhor também pode usar o instrumento dele que está lá, mas se não usar, nós temos Deus, glória a Ele por isso. Nós temos o Senhor e glória a Ele por isso. Agora é só Deus e sempre vai ser só Deus. Porque, queridos, pode um exército cercar uma cidade, se o Senhor não guardá-la, em vão vigia a sentinela. Sempre é só Deus. Os outros recursos são só os outros. Mas primeiro lugar é o Senhor. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar ainda com relação a essa questão da porta da oração, irmãos, que é uma coisa que me aflige. Irmãos, eu já estou com 24 minutos de sermão. Meu Deus do céu. Nós vamos terminar aqui na oração. Ainda teria mais 2 pontos do sermão. Mas eu não vou dar continuidade. Nós vamos terminar aqui. Queridos, em relação à questão da oração ainda. Olha como que me intriga. Eu não sei se você, mas a mim intriga. Quando a gente fala de oração, não é raro nós ouvirmos de muitos irmãos dizendo assim: não, eu tenho uma vida de oração, porque eu oro o tempo todo. Talvez você já ouviu.
Não, eu oro o tempo todo. Eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou lavando uma louça, eu oro quando eu estou lá no local de trabalho, é o tempo todo orando. Amém, isso é bíblico, sabia? O apóstolo Paulo ensinou isso. Oração no Espírito em todo o tempo. Isso é bíblico, está certo. Um exemplo que eu amo, queridos, em relação a isso, você não precisa abrir não, está lá em Neemias 2,4. Quando você começa a ler o capítulo 2 de Neemias, Neemias está com o rei Artaxerxes. E o rei percebe, Fabiano, que Neemias está para baixo, Neemias está triste, ele está cabisbaixo, ele está choroso, ele está depressivo. E Artaxerxes vê aquilo e fala para ele: meu filho, você está frio, triste desse jeito? O que foi? Está acontecendo alguma coisa? Ele conta: ó rei, é o seguinte, minha cidade, minha terra, lá onde os meus pais foram sepultados, está tudo em ruínas. O meu povo está em miséria, em fome, as portas de Jerusalém foram queimadas e os muros estão derrubados, a cidade está em vergonha. Como que eu não ficaria triste diante de um quadro desse? Aí, o versículo 4, o rei pergunta: você quer pedir alguma coisa, meu filho? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Aí sabe o que o texto diz? Que Neemias ora. Ele ora e responde ao rei. Querido, você acha que Neemias falou assim para o rei Artaxerxes: dá licença um pouquinho que eu vou ali orar, daqui 5 minutos eu volto? Não, querido, ele orou ali na hora. A hora que o rei fez essa pergunta, eu imagino que ele falou assim: Senhor amado, me dá sabedoria aqui agora para eu falar com esse rei, porque quem sabe uma porta que está aberta aqui agora, ó, falando em porta, né? Quem sabe uma porta está se abrindo aqui. Foi esse tipo de oração que ele fez ali, ó, na cabeça, na hora. Então é bíblico, querido. É bíblico você dizer: não, eu oro em todo o tempo, eu oro o tempo todo. O que eu estou fazendo, eu estou conectado com Deus. Amém. Isso é bíblico, isso é lindo. Queridos, mas não é só isso que constitui uma vida de oração. Se sua vida de oração está resumida só a isso, isso é pobre, isso é pouco. Isso não é vida de oração. Porque a vida de oração é composta também, além de você orar no Espírito o tempo todo, em todo tempo, em todo lugar, você também, querido, precisa ter momento de oração com a sua igreja. Seja 2, 3, sejam 5, 10, 20, 50, 5 mil, igual muitas reuniões de oração de igrejas na Coreia, às 5 horas da manhã, 5 mil pessoas estão dentro de um templo gigantesco orando. Então, a oração com o povo de Deus, a oração numa dupla. Você tem um amigo, querido, vamos juntar. Irmãos, essa semana, pela 3ª ou 4ª vez seguida, eu saí com um outro pastor, amigo meu, e às vezes eu vou para a casa dele, ou ele vai para a minha casa, ou a gente vai lá para o parque, ou a gente vai para o monte, para a gente orar junto, porque é preciso ter um momento para você orar com um irmão, com vários irmãos, é preciso a gente estar junto para a oração. E isso você vai ver que a igreja está experimentando. A igreja se reuniu para orar por Pedro, a igreja se reúne para orar. E tem uma terceira coisinha aqui que eu quero te ensinar, e o exemplo é Jesus de Nazaré. Você se lembra o que Jesus fez antes de chamar os 12? Jesus já tinha uma reca de discípulos que o seguia, mas ele não tinha escolhido os 12 ainda. O que Jesus fez antes de escolher e manifestar o seu desejo e nomear os 12 apóstolos? Ele passou uma noite inteira orando. Passou a noite inteira em oração, sozinho. Jesus foi orar. Quando foi no outro dia, ele chamou os 12. Ou seja, nos momentos das decisões mais importantes de Jesus, ele gastava tempo com oração. Martinho Lutero dizia o seguinte: eu separo 2 horas diárias para esse tipo de oração. Eu vou para dentro de um lugar, de um quarto, de uma sala, enfim, vou para dentro de um lugar e eu vou orar. Nos dizem que minha agenda está mais apertada, eu tenho que tirar 3 horas de oração. Ele não diminuía, pelo contrário, ele aumentava. Então, irmãos, você é um crente que pode afirmar que tem uma vida de oração, então essas 3 coisas têm que fazer parte da sua vida. É a oração em todo tempo, em todo lugar, em tudo que você estiver fazendo, você está orando.
mas também são os momentos em irmãos, como igreja, em comunidade, 2, 3, 5, 10, 5 mil. E também o seu momento a sós com o Senhor. E aqui eu quero te dar uma dica preciosa. O texto bíblico disse o seguinte: quando você for orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta. Em secreto, teu pai vai te recompensar. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Pois é. A palavra no original para quarto não é um cômodo da casa. A palavra no original é a mesma para uma sala do tesouro. É a mesma palavra que é designada para a sala do tesouro, onde os monarcas no seu palácio guardavam seus tesouros. Todo palácio que se prestava, sei lá, é alguma coisa assim. Todo palácio tinha a sala do tesouro, e lá o monarca guardava os tesouros. Queridos, é essa palavra no original, quando o texto diz, entra para dentro do teu quarto. Porque ali é uma sala do tesouro. Então não é quarto cômodo. A sala do tesouro pode ser o seu quarto, pode ser a sala, pode ser dentro do seu carro. Sabe, muitas vezes a sala do tesouro da oração para minha mãe foi o banheiro. A hora que o bicho pegava, minha mãe entrava dentro do banheiro e ajoelhava lá dentro do banheiro. Eu não sei por que isso. Eu acho que é porque meu pai até hoje não é crente. Aí o que acontece? Eu acho que para não escandalizar meu pai, ele entrava dentro do banheiro, né? Porque meu pai pensava que ela estava fazendo lá o número 1, o número 2, enfim, mas ela estava orando. Então, em situações de crise, queridos, a experiência da minha mãe é o seguinte: ela corria para dentro do banheiro. Então o banheiro se tornava a sala do tesouro. Queridos, entra dentro da sala do tesouro. Sabe, uma igreja saudável, ela adentra pelas portas da oração. Uma igreja saudável se submete à vontade de Deus, porque ela é perfeita, ela é inequívoca. E nós vamos encerrar essa mensagem aqui agora. Eu peço você que abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre a vida desta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e por todo sempre, que a igreja diga amém.